tá? É o 115. O livro é o Caminho, Verdade e Vida, né? Embaixadores do Cristo. Maravilha. De sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. Paulo, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Na catalogação dos valores sociais, todo homem de trabalho honesto é portador de determinada delegação. Se os políticos e administradores guardam responsabilidade do Estado, os operários recebem encargos naturais das oficinas a que emprestam seus esforços. Cada homem de bem é mensageiro do centro de realizações onde atende ao movimento da vida em atividade enobrecedora. As ruas estão cheias As ruas estão cheias de emissários das repartições, das fábricas, dos institutos, dos órgãos de fiscalização, produção, amparo e ensino, cujos interesses conjugados operam a composição da harmonia social. É necessário, contudo, não esquecermos que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representantes. Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Importa considerar que na presente afirmativa de Paulo de Tarso, não vemos alusão ao sacerdócio presunçoso. Todos os colaboradores leais de Jesus, em qualquer situação da vida e no lugar mais longínquo da terra, são conhecidos na sede espiritual dos serviços divinos. É com eles, cooperadores devotados e muitas vezes desconhecidos dos beneficiários do mundo, que se movimenta o Mestre, cada dia, estendendo o Evangelho aplicado entre as criaturas terrestres até a vitória final. Entendendo esta verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara a quem serves, porque, se já recebeste a boa nova da redenção, é tempo de te tornares embaixador de sua luz. Francisco Cândido Xavier, Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, 27ª edição do Rio de Janeiro, FEB, julho de 2006. Embaixadores do Cristo. De sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. Emmanuel, então, vai falando aí dos papéis, né? Que cada um de nós temos nossos papéis na nossa vida, né? Na nossa vida material, para que as coisas aconteçam, né? Mas os valores eternos, os valores da vida eterna, eles precisam de representantes também. Não só as construções do mundo, mas a gente precisa essencialmente das construções espirituais, os verdadeiros valores que são aqueles que conduzem a nossa vida física também e a vida espiritual. E o Cristo, né, Jesus, que é o nosso governador espiritual do planeta, ele possui esses embaixadores, né? Embaixadores, aqui no meu entendimento, é como se fossem assim, os fiéis servidores, os representantes do Cristo aqui na Terra. E Paulo de Tarso fala isso, né? Que a gente deve ser embaixador do Cristo. Só que ser embaixador do Cristo não é um título, né? De sacerdócio, né? Que a gente esteja à frente de uma religião. No nosso caso aqui na doutrina espírita, não é papel do dirigente, do presidente da casa espírita, do diretor. Não é. Pode ser. Ele pode ser o embaixador do Cristo, mas não é essa leitura que a gente deve ter como embaixador, e sim como colaborador leal, né? Um colaborador leal de Jesus em qualquer situação da vida e no lugar mais longínquo da terra. Então, o embaixador do Cristo, ele é onde ele está, ele é embaixador aonde ele estiver, na família dele, no interior de uma cidade pequena, num local desconhecido, ele pode ser embaixador do Cristo, porque ele está lá catalogado, lá como um servidor divino naquele local. E a gente sabe que no nosso planeta, toda parte a gente precisa da presença do Cristo.
E esses embaixadores é como se fossem ali aqueles, como se fossem, não, eles são os colaboradores fiéis do Cristo que estão ali para auxiliar aquelas pessoas, seja numa cidade pequena, seja numa cidade grande, seja numa família longínqua, seja numa religião, seja em outra, não importa, né? Então ele vai dizendo aqui que, e muitas vezes as pessoas são desconhecidas, elas não são famosas, não têm projeção pessoal, nem social, não, né? O Cristo, esses embaixadores, eles são simplesmente trabalhadores. E aqui ao final ele fala assim, se observa, né? Veja se os seus atos, seus pensamentos, a quem você está servindo, porque o embaixador do Cristo serve ao Cristo, né? Então repara, porque nós, por exemplo, aqui nessa reunião, a gente está recebendo a boa nova de redenção. E se a gente está recebendo, a gente tem um compromisso espiritual com o nosso mestre, de ser embaixador dele no nosso trabalho, aonde quer que a gente esteja, tá? É isso, Vera, que eu consegui captar da nossa mensagem de hoje. Obrigado, Vera. Bom, boa noite a todos. Que nós possamos ter uma noite de estudo, de reflexão, né, com um tema tão importante, tão caro, tão importante para todos nós. Deixa eu botar aqui para projetar a minha tela. O tema de hoje, o tema que nós vamos conversar, refletir, né, apresentar, é reencarnações. Para trabalhar esse tema, esse é o título é um subtítulo de um item da Gênese, né? Então, nós utilizaremos aqui no trabalho de Allan Kardec a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, tradução de Guion Ribeiro, da quinta edição francesa, revista, corrigida e modificada pelo autor em 1866. 43ª edição, Rio de Janeiro, FEB 2003. E utilizaremos também, do próprio Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, com a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Tradução de Guion Ribeiro, 106ª edição, Rio de Janeiro, FEB, 1992. Então, da Gênese, né, que vem o trabalho de hoje, reencarnações, que está no capítulo 11, Cossis, Oi. Desculpa te interromper, mas o teu microfone, eu imagino que esteja arrastando na sua blusa e está fazendo um chiado. Talvez se você passar o fio por trás do pescoço, ele pare de... Não, eu acho que esse microfone está meio ruim, já não é a primeira vez que eu uso e as pessoas falam dele, né? Eu insisto, eu coloquei por causa do ruído externo, mas eu vou tirar, vai ficar melhor. Melhor agora? Agora não está com ruído mais. Pois é, acho que é o microfone. Ele é novo, mas, enfim, está com problema. Bom, então, reencarnações é o título do nosso trabalho hoje. Está na Gênese, no capítulo 11, Gênese espiritual, princípio espiritual. E nós vamos trabalhar os itens 33 e 34. Né? A gente vai ler por cada slide e comentar, fazer os comentários referentes ao conteúdo. Aqui, reencarnações. O princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei de progresso. Sem a reencarnação, como se explicaria a diferença que existe entre o presente estado social e o dos tempos de barbárie? Se as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos, as que nascem hoje são tão novas, tão primitivas, quanto as que viviam há 1000 anos. Acrescentemos que nenhuma conexão haveria entre elas, nenhuma relação necessária.
seriam de todo estranhas umas às outras. Por que, então, as de hoje haviam de ser melhor dotadas por Deus do que as precederam? Por que têm aquelas melhor compreensão? Por que possuem instintos mais apurados, costumes mais brandos? Por que têm a intuição de certas coisas sem as haverem aprendido? Duvidamos de que alguém saia desses dilemas, a menos admita que Deus cria almas de diversas qualidades, de acordo com os tempos e lugares, proposição inconciliável com a ideia de uma justiça soberana. Então, antes de nós continuarmos, né, falando aqui sobre esse início, né, o tema reencarnação é muito importante para todos nós, né, para nós espíritas. Eu diria que é um dos princípios mais importantes do espiritismo, da doutrina espírita, porque ele traz a explicação para várias situações vividas por nós, passadas pela humanidade, e que, conforme Kardec coloca aqui, por muito tempo, sem uma explicação coerente, sem uma explicação que, de fato, esclareça as pessoas com relação ao que se passa, ao nosso destino, ao nosso propósito de vida, né, cada um de nós encarnados aqui na Terra. Então ele começa dizendo o seguinte: o princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei de progresso. Sem a reencarnação, como se explicaria a diferença que existe entre o presente estado social e o dos tempos de barbárie? Então ele já relaciona a reencarnação com a lei de progresso, com o melhoramento progressivo a que todos nós estamos fadados, né? Temos essa necessidade e essa determinação com relação às nossas vidas. O progresso íntimo, o progresso moral, também olhando para a sociedade, como o texto nos traz, o progresso social, que na verdade vai ser uma consequência do nosso progresso intelectual, progresso moral, né? Pensando na sociedade de um modo mais amplo, na verdade nós identificamos mais o progresso intelectual, o progresso da tecnologia, o progresso até mesmo das instituições, do que propriamente o progresso moral da criatura. Mas todos nós estamos fadados ao progresso no sentido de ser uma necessidade que a criatura, pela qual a criatura passa, né? Explicando melhor. O progresso é uma lei de Deus, mas não significa que esse progresso acontecerá sem que nós assumamos, tenhamos a vontade, direcionemos os nossos esforços nesse sentido. E aí Kardec coloca, né, faz essa pergunta: sem a reencarnação, como se explicaria a diferença que existe entre o presente estado social e dos tempos de barbárie, dos tempos antigos? Se as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos, as que nascem hoje são tão novas, tão primitivas, quanto as que viviam há 1000 anos. E aí ele faz essa comparação, né? Ele escolheu um período, 1000 anos, comparando, na verdade, a época, né, 1860, enfim, 1868, se não falei a memória, né, o século XIX com 1000 anos atrás. Mas nós podemos fazer a comparação com o que nós vemos hoje em termos da realidade social, das instituições, com o que havia há 1000 anos atrás. Então, não é difícil de nós identificarmos um progresso nas leis, um progresso nas instituições, mesmo que ainda imperfeitas, mas já existem as instituições, como, por exemplo, né, a República, né, onde você tem os poderes, 3 poderes, cada qual com
com funções específicas, onde a própria lei reconhece a igualdade entre as pessoas, né? O direito a ter uma vida digna, são progressos da legislação, são progressos da estrutura social que há 1000 anos atrás não havia, né? Há 1000 anos atrás, ainda no período da Idade Média, ainda havia as guerras, as conquistas, as cidades, os países ainda eram invadidos por tribos, por povos guerreiros, ainda havia os saques. Isso era algo não corriqueiro, mas que acontecia com muita frequência. Hoje ainda existem guerras, hoje ainda existe uma série de problemas, mas o olhar que se tem para essas situações é diferente não se vê com normalidade a guerra, não se vê com normalidade uma invasão de um país, o saque, não se vê com normalidade, algo que aconteça, algo natural. Né? Há um progresso na sociedade como um todo. E aí Kardec faz esse questionamento, né? Após ele fala aqui: acrescentemos que nenhuma conexão haveria entre elas, entre essas almas, as nascidas hoje e as nascidas há 1000 anos atrás, por exemplo. Seriam de todo estranhas umas às outras. Por que, então, as de hoje haviam de ser melhor dotadas por Deus do que as precederam? Por que hoje se tem as leis um tanto quanto melhor estruturadas, ou melhor, leis, ao passo que no passado talvez houvessem leis, mas privilegiando ainda muito mais as pessoas mais, os nobres, as pessoas com poder, né, do que hoje. Por que hoje nós temos essa compreensão com relação aos direitos, à dignidade da vida humana, e no passado não havia? Porque se houvesse apenas uma encarnação, se a alma fosse criada no momento em que ela nasce, e depois que ocorre a morte do corpo, essa alma iria para um determinado local, aguardando um julgamento, ou iria para um céu, um inferno, enfim, né? Se só houvesse essa existência, né, como explicar as diferenças de entendimento, né, dos períodos de 1000 anos atrás, ou pior ainda, se as almas foram criadas de fato no momento do nascimento, e isso desde sempre, inclusive ainda na época primitiva dos homens das cavernas, como explicar as diferenças, então, entre um homem pré-histórico e o ser humano que encarna hoje, no século XXI, em termos de desenvolvimento intelectual, tecnológico? É esse raciocínio que Kardec nos traz para mostrar que o entendimento de que apenas existe, que não há reencarnação, que há apenas uma única vida, né, aqui na Terra, e que as almas são criadas no momento dessa encarnação, que isso não se sustenta, não tem uma coerência, não tem uma lógica. E é isso que ele traz aqui quando faz essa comparação, trazendo aqui comparação da época atual com 1000 anos, por exemplo. Ele pergunta: por que então as de hoje, as almas de hoje, os espíritos encarnados hoje, haviam de ser melhor dotados por Deus do que as precederam? Por que tem aquelas melhor compreensão? Por que nós temos melhor compreensão dessas questões, melhor entendimento da tecnologia? Temos
possibilidade de, mesmo estarmos em casa, podemos nos reunir toda segunda-feira, né, toda semana, para estudarmos, para aprendermos um pouco mais com relação ao Espiritismo, por exemplo. Por que possuímos instintos mais apurados, costumes mais brandos? Por que tem a intuição de certas coisas sem as haverem aprendido? E aí Kardec faz a última afirmativa, né, com relação que, para sair desse dilema, né, só admitindo que Deus criaria almas diferentes, em períodos diferentes, de acordo com o momento que a pessoa encarnou, aquela pessoa, aquele espírito, terá uma capacidade, uma qualidade diferente. E aí, para aqueles que nasceram há 1000 anos, há 2000 anos, enfim, há um período atrás, coitados, né? Azar deles que não vivem o nosso período, por exemplo, com tecnologias, com maior conforto, etc. e tal, né? Só que essa ideia é inconciliável com a ideia de um Deus soberanamente justo e bom, que é o que a gente trouxe aqui no próximo slide, ainda da Gênese, um trecho do item 14, né, do capítulo 2, Deus, existência de Deus. Desse subitem da natureza divina, no item 14, Kardec discute justamente a questão da bondade e da soberana bondade e justiça de Deus. Eu trouxe só o último parágrafo, a última frase, que tem a ver com o que Kardec fala no item anterior. A soberana bondade implica a soberana justiça. Porquanto, se ele procedesse injustamente ou com parcialidade numa só circunstância que fosse, ou com relação a uma só de suas criaturas, já não seria soberanamente justo. E, em consequência, já não seria soberanamente bom. Então, falando aqui de Deus, justamente naquilo que Kardec traz no slide anterior, né? Se alguém admitir que justamente as diferenças de aptidões, as diferenças de conhecimento se devem justamente ao fato de Deus criar almas progressivamente melhores ao longo do determinado período, esse Deus não seria justo. Ele estaria privilegiando determinados espíritos em detrimento de outros. Isso não faz sentido. Não se concilia com a natureza divina, com os atributos de Deus, com o atributo da justiça e da bondade de Deus. Avançando um pouquinho mais, então, continuando ainda aqui no Reencarnações, no item 33, Kardec complementa. Admitir, ao contrário, que as almas de agora já viveram em tempos distantes, que possivelmente foram bárbaras como os séculos em que estiveram no mundo, mas que progrediram, e para cada nova existência trazem o que adquiriram nas existências precedentes. E, por conseguinte, as dos tempos civilizados não são almas criadas mais perfeitas, porém, que se aperfeiçoaram por si mesmas com o tempo, e tereis a única explicação plausível da causa do progresso social. Então, a lei do progresso, ela se encaixa, ela está relacionada à reencarnação por isso, porque se nós admitirmos que aquelas pessoas que encarnaram há 1000 anos atrás vieram reencarnando no passar dos anos, dos séculos, aqui na Terra, que a cada encarnação, a cada existência, ocorre aprendizados na área do intelecto, aprendizados morais, que esses aprendizados, né, que se aprende, o espírito retém aquilo de fato, e numa próxima encarnação, ele, a partir desse aprendizado, desses novos conhecimentos, ele adquire outros, e isso numa progressão, né, num caminho ascendente,
E aí, esse próprio aprendizado influi decisivamente na própria civilização como um todo, nos povos, nas cidades, e que os costumes vão se abrandando, né? Como eu tinha comentado, as guerras que eram feitas no passado, as guerras de invasão, né? Para conquista de terras, para saques, esses costumes, eles vão se perdendo no tempo, eles vão deixando de ser aceitáveis, começa-se a ter uma maior consciência da importância da vida, do respeito que se deve ter entre as nações, enfim. Embora nós sabemos com os problemas, ainda existem as guerras, ainda existe uma série de problemas. Mas, olhando o mundo, a história do mundo, em perspectiva, olhando há 500 anos, há 1000 anos, há 1500 anos, 2000 anos atrás, nós percebemos um progresso na civilização. Pode não ser aquele progresso que nós desejáramos, que nós quiséssemos que tivesse ocorrido, mas nós vemos um progresso. E esse progresso, nós, espíritos que estamos encarnados e encarnando ao longo desses anos, desses séculos, nós contribuímos para que ele ocorra. Então, a reencarnação é ela que explica, de fato, essa questão, além de trazer explicação para outras coisas, como Kardec aborda também no próprio Livro dos Espíritos, como, por exemplo, ele vai falar um pouco mais adiante, estou adiantando aqui, mas como, por exemplo, as crianças, né, que desencarnam muito jovens, às vezes vivem apenas horas, às vezes vivem alguns dias, enfim. Como explicar se houvesse apenas, se o espírito tivesse sido criado naquele momento e tem apenas essa encarnação, essa vida aqui na Terra e pronto, o que acontece? Qual é a sorte das crianças, né, desses espíritos que nasceram e viveram muito pouco, não tiveram tempo, condição de aprender, de se desenvolver inteligência? Qual é a sorte deles? Eles teriam, pensando mais uma vez na figura, né, do céu ou do inferno, enfim, eles iriam diretamente para um local de glória, feliz, mas eles não viveram, não tiveram oportunidade de se desenvolver, de praticar alguma coisa de bom, morreram muito jovens. O que acontece com essas crianças? Mas um pouco mais adiante, o Kardec vai falar também um pouco sobre isso, eu não vou me adiantar mais não. Vamos avançar aqui para o item 34. Então, continuando aqui. Pensam alguns que as diferentes existências da alma se efetuam passando elas de mundo em mundo e não no mesmo orbe, onde cada espírito viria uma única vez. Seria admissível essa doutrina se todos os habitantes da Terra estivessem no mesmo nível intelectual e moral. Eles, então, só poderiam progredir indo de um mundo a outro e nenhuma utilidade lhes adviria da encarnação na Terra. Desde que aí se notam a inteligência e a moralidade em todos os graus, desde a selvageria que beira o animal até a mais adiantada civilização, é evidente que esse mundo constitui um vasto campo de progresso. Por que haveria o selvagem de ir procurar alhures um grau de progresso logo acima do em que ele está, quando esse grau se lhe acha ao lado e assim sucessivamente? Então, nesse trecho aqui, o segundo parágrafo ele continua um pouco mais, mas antes de continuar a leitura dele, é interessante falar aqui desse primeiro parágrafo, né? Quando Kardec diz: pensam alguns que as diferentes existências da alma se efetuam, passando elas de mundo em mundo
e não no mesmo orbe, onde cada espírito viria uma única vez. O que Kardec está dizendo aqui é que existem alguma crença, diferentemente daquela em que a Terra que só se vive uma vez, né? Que a alma é criada no momento do nascimento, que viveu aqui na Terra, morreu, ela, enfim, ela fica aguardando um outro julgamento, um outro estado, uma outra condição. Diferentemente disso, há algumas pessoas que acreditam que a alma ela encarna em diferentes globos, em diferentes mundos, passando elas de mundo em mundo, né? E não naquele mesmo planeta aqui, né? Onde cada espírito viveria uma única vez, né? O que significa o seguinte, e aí Kardec vai avançar um pouco mais nessa explicação. É como se a alma, o espírito encarna na Terra, vive ali uma vida, desencarnou. Para ele evoluir, ele tem que encarnar no outro planeta, de um nível evolutivo mais avançado que a Terra. Aí ele encarna no outro planeta, vive aquela vida ali, vive, né? Trabalha, enfim, morre. Pronto, volta. Ele encarna no outro planeta. E, segundo essa teoria, essa crença, o progresso só seria conseguido se a alma fosse encarnando nesses outros planetas. Ela não voltaria a encarnar na Terra, ela encarnaria em cada planeta uma única vez. E aí Kardec coloca aqui, isso seria admissível se todos os habitantes da Terra, ou de cada planeta, estivessem no mesmo nível, né? Porque, e a gente não observa isso na Terra, né? Ele coloca aqui, nós percebemos, encontramos, vemos grande diferença de moralidade, de inteligência, de compreensão das coisas aqui na Terra, né? Temos pessoas, até no estudo que nós fizemos também agora no domingo, foi dado exemplo com relação à música, não é? Falando, o exemplo que Kardec dava, né, numa outra situação, de duas pessoas que vão assistir a um concerto. E aí, uma delas tem ouvido treinado para música, não é? Enfim, e a outra não. A outra nunca não teve oportunidade, não quis se desenvolver esse lado. Elas terão percepções diferentes da música, né? Aquele concerto, para uma, vai ser uma maravilha. Para o outro, talvez seja chato, enfadonho, enfim. Isso exemplifica um grau de conhecimento, de evolução diferenciado, diferente, no mesmo planeta. Se todos tivessem o mesmo nível intelectual e moral aqui na Terra, não houvesse diferenças, aí talvez poder-se-ia pensar nisso. Não, para que haja de fato uma evolução, a pessoa tem que encarnar no outro planeta. Porque ela vai encarnar aqui, todo mundo está na mesma faixa, no mesmo nível, não tem ganho para ela. Mas não é isso que se observa, né? Não é isso que nós vemos aqui no planeta, né? E ele fala aqui no final, né? Kardec argumenta aqui no final. Por que haveria o selvagem de ir procurar alhures, noutros lugares, o grau de progresso logo acima em que ele está, quando nesse grau se acha ao lado e assim sucessivamente? E ele continua aqui, passar por outro slide, que ele vai continuar essa argumentação. Por que não teria podido o homem adiantado fazer os seus primeiros estágios, se não em mundos inferiores, quando ao seu derredor estão seres análogos aos desses mundos? Quando, não só de povo a povo, mas no seio do mesmo povo e da mesma família,
há diferentes graus de adiantamento. Se fosse assim, Deus houvera feito coisa inútil, colocando lado a lado a ignorância e o saber, a barbaria e a civilização, o bem e o mal, quando precisamente esse contato é que faz que os retardatários avancem. Então, mais uma vez, nós encontramos essas diferenças intelectuais, morais, no planeta que nós estamos encarnados. Faz muito mais sentido, é muito mais lógico nós compreendermos e nós vivemos isso ao longo da nossa vida. É o contato com o próximo, com a outra pessoa, é o contato com as dificuldades, né, que faz com que nós cresçamos, andemos para frente, se estivermos imbuídos desse propósito. Então, a gente costuma colocar também em vários estudos no ED, falando, por exemplo, com relação à paciência. Para que a gente possa adquirir a paciência, a gente precisa estar precisamos colocar à prova a nossa paciência. Serão nas situações difíceis, serão nas situações em que nós perdemos, né, entre aspas, a paciência, né? Não que nós precisemos perder a paciência, não é isso, mas em situações que nós sejamos colocados à prova, nesse particular, na paciência, né, passando por elas, é que nós vamos, de fato, adquirir essa virtude. Não é numa condição tranquila, não é no isolamento, não é, sozinho no meio do deserto, não, que a gente vai adquirir determinadas virtudes. Nós precisamos, né, nos relacionar, o próprio relacionamento é que faz com que nós trabalhemos as nossas dificuldades, né, que nós desenvolvamos o nosso intelecto através do estudo, né, e nós percebemos isso, essa diferença aqui na Terra, no planeta, diferenças de graus de evolutivos, de graus de inteligência, que constituem no planeta o cenário perfeito para que nós possamos justamente progredir. Não é necessário que haja uma... É muito mais lógico isso, e nós percebemos, é um fato que está diante de nós, né, essa diversidade, essa diferença, né, e as nossas próprias experiências atestam isso, que a gente aprende, a gente cresce no contato com o outro. Isso é muito mais claro, mais direto, do que pensar que você vive apenas uma vez aqui na Terra e que você só pode progredir encarnando no outro planeta mais evoluído, ou, enfim. Esse argumento que Kardec traz para a gente com relação à reencarnação, né? A realidade da reencarnação. Ele coloca, então, aqui no outro parágrafo. Não há, pois, necessidade de que os homens mudem de mundo a cada etapa de aperfeiçoamento, como não há de que o estudante mude de colégio para passar de uma classe a outra. Raciocínio claro, né? Para passar de ano, o aluno não precisa mudar de colégio, né? Quer dizer, ele estudou ali um ano naquela escola, agora ele vai para outra série, então vai para outra escola. Estudou um ano, vai para outra série. Passou de ano, vai para outra série, vai para outra escola. Não é assim que acontece, né? Você fica naquele colégio até, obviamente, o período de completar ali os estudos. Pensando na Terra como um grande colégio, uma grande escola, né, a comparação ela é muito, muito adequada, né? Aqui mesmo no nosso planeta, nós temos todos os elementos necessários para evoluirmos, para progredirmos, desde que nós, de fato, direcionemos as nossas vidas para isso, nós queiramos progredir. E aí, voltando àquele raciocínio, né, que comentado, né, da encarnação em vários planetas para poder permitir, favorecer o progresso.
Longe de ser isso vantagem para o progresso, ser-lhe-ia um entrave, porquanto o espírito ficaria privado do exemplo que lhe oferece a observação do que ocorre nos graus mais elevados e da possibilidade de reparar seus erros no mesmo meio e em presença dos a quem ofendeu, possibilidade que é, para ele, o mais poderoso modo de realizar o seu progresso moral. Após curta coabitação, dispensando-se os espíritos e tornando-se estranhos uns aos outros, romper-se-iam os laços de família, à falta de tempo para se consolidarem. Então, né, nessa primeira frase, é isso que a gente tinha comentado um pouco antes. São os exemplos, está às nossas vistas, as diferenças do planeta, as dificuldades do planeta. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que essas dificuldades, elas são importantes por ser um planeta de provas e expiações, elas são importantes para o nosso aperfeiçoamento moral. Né? E o planeta, as reencarnações aqui, oferecem a chance de nós repararmos os nossos erros, de nós encontrarmos os nossos antigos desafetos, muitas vezes dentro da própria família, para que nós possamos sublimar a afeição, para que aquele desafeto se transforme num afeto, se transforme, para que nós exercitemos o perdão. Olha aí a importância da reencarnação. Olha aí a diferença dos graus evolutivos, das diferenças que nós encontramos nos planetas, nos encontramos em nossas vidas, nos ajudando no nosso processo de depuramento. E ele continua: após curta coabitação, dispensando-se os espíritos e tornando-se estranhos uns aos outros, romper-se-iam os laços de família, a falta de tempo para se consolidarem. Nós sabemos que nós encarnamos os grupos familiares, muitas vezes, eles vêm encarnando juntos, não necessariamente como pai, mãe, filho, filha, mas às vezes um primo muito próximo, um tio, enfim, nós sabemos disso. Então isso, e aí nós percebemos nas nossas relações familiares, também as relações de amizade, mas nas relações familiares, aqueles que são mais, que nós temos mais afinidade, que são mais próximos, né? Que temos mais prazer de estarmos juntos, que temos ideias semelhantes, que é como se nós já tivéssemos vivido com eles anteriormente, porque muitas vezes a gente não precisa falar, porque a gente, pela expressão da pessoa, a gente já sabe o que a pessoa está sentindo. Né? O que é isso? Além de mais uma evidência, de uma prova da reencarnação. Como isso seria possível se você viveu apenas uma vez com aquela pessoa, naquela vida, tá, morreu, pronto, não vê mais. Como fortalecer os laços? Como desenvolver os afetos? É isso que Kardec nos traz com relação a esse argumento aqui nessa parte inicial. Ao inconveniente moral se juntaria um inconveniente material, a natureza dos elementos, as leis orgânicas, as condições de existência variam de acordo com os mundos. Sob esse aspecto, não há dois perfeitamente idênticos. E aí ele vai desenvolver nesse outro slide aqui. Os tratados de física, de química, de anatomia, de medicina, de botânica, etc., para nada serviriam nos outros mundos. Entretanto, não fica perdido o que neles se aprende. Não só isso desenvolve a inteligência, como também as ideias que se colhem de tais obras auxiliam a aquisição de outras. Se apenas uma única vez fizesse o espírito a sua aparição, frequentemente brevíssima, no mesmo mundo, em cada imigração
ele se acharia em condições inteiramente diversas, inteiramente diferentes. Operaria de cada vez sobre elementos novos, com força e segundo leis que desconheceria, antes de ter tido tempo de elaborar os elementos conhecidos, de os estudar, de os aplicar. Teria de fazer de cada vez um novo aprendizado, e essas mudanças contínuas representariam um obstáculo ao progresso. Então, no primeiro momento, Kardec fala dos obstáculos morais com relação a essa teoria da encarnação única em cada planeta para encarnar no outro, e aí sim progredir, né? Com relação aos laços de afeto que se romperiam, você não teria como construir esses laços, e ele coloca o outro obstáculo aqui, que é o obstáculo material, uma vez que cada mundo tem as suas peculiaridades, as suas diferenças, que o que se aprendeu aqui, o que um cientista estudou aqui, um pesquisador estudou na Terra, que aprendeu determinadas, como se comporta um determinado elemento químico, qual é uma determinada característica de um material que funciona dessa forma numa temperatura X e outra forma numa temperatura Y. Isso, que é uma característica do nosso planeta, no outro planeta, ele iria encontrar outros materiais com outras características, e o que ele aprendeu aqui não ia servir no outro mundo. Então, Kardec traz essas duas análises, né, essas duas avaliações, para mostrar que não faz sentido. Não faz sentido pensar dessa forma, de que você encarna em vários planetas uma única vez para poder progredir. E que é mais fácil nós, de fato, compreendermos, aceitarmos, para aqueles que não aceitam, né, para aqueles que não compreendem, a reencarnação aqui na Terra, né, nesse campo aberto para o nosso aprimoramento, do que acreditar em outras teorias que não se sustentam, que não fazem sentido. O espírito, portanto, tem que permanecer no mesmo mundo até que haja adquirido a soma de conhecimentos e o grau de perfeição que esse mundo comporta. E os espíritos deixem por um mundo mais adiantado, aquele do qual nada mais podem oferir, é como deve ser e é. Tal o princípio. Se alguns há que antecipadamente deixam o mundo em que vinham encarnando, é isso devido a causas individuais que Deus pesa em sua sabedoria. Tudo na criação tem uma finalidade, sem o que Deus não seria nem prudente, nem sábio. Ora, se a Terra se destinasse a ser uma única etapa do progresso para cada indivíduo, que utilidade haveria para os espíritos das crianças que morrem em tenra idade vir passar aí alguns anos, alguns meses, algumas horas, durante os quais nada puderam aurir dele? Foi o que eu tinha comentado um pouco mais à frente, né? O argumento que Kardec traz e com relação a isso, com relação a essa questão das crianças que desencarnam muito novas, né? Antes disso, Kardec coloca ali mais uma vez que o espírito tem que permanecer no mesmo mundo, ele tem que encarnar aqui, ele tem que viver aqui, não é? Aprender aqui, porque esse é o campo, é o local, a diversidade, mais uma vez, de experiências, de indivíduos, de espíritos, de situações nas quais nós nos inserimos, nos relacionamos, com as quais nós nos relacionamos, é isso que permite, que proporciona a nossa possibilidade de progresso, o nosso progresso. Né? A Terra é o planeta, assim como outros mundos, não apenas a Terra, outros mundos, né?
proporcionam para os espíritos que lá estão encarnados, que aqui estão encarnados, encarnados em outros mundos, as condições necessárias para esse progresso, para esse avançar. E aí Kardec fala anteriormente com relação às crianças que morrem em tenra idade, e aqui ele faz uma outra reflexão. O mesmo ocorre se pondere com referência aos idiotas e aos cretinos. Uma teoria somente é boa sob a condição de resolver todas as questões a que diz respeito. A questão das mortes prematuras ha sido uma pedra de tropeço para todas as doutrinas, exceto para a doutrina espírita, que a resolveu de maneira racional e completa. Quando ele fala que se refere aos idiotas e aos cretinos, ele está falando aqui de doenças, né? A idiotia e o cretinismo, que são doenças mentais, né? Que acometem o cérebro, né? A parte física do nosso corpo, né? Então, ele traz o raciocínio, ele tinha comentado com relação, avaliado com relação às crianças que morrem em tenra idade, qual a finalidade delas encarnarem, terem uma única vida, encarnarem, né, viverem um período de horas, de dias, de meses, ou até alguns poucos anos. Se nesse período elas não terão condições de fato aprender algo, e com relação às pessoas que têm alguma doença que limite a inteligência, que restrinja a inteligência, que restrinja o raciocínio, a capacidade de se relacionar, né? de aprender. Como explicar isso? Ela tem apenas aquela vida. Por algum motivo, nasceu com um problema que a limita, que não deixa que ela, de fato, aprenda, se desenvolva. O que acontece com ela? Qual o destino desse espírito após a morte? Pensando que só exista uma única vida. Por que ela nasceu dessa forma? Aí cabe, de fato, aquele questionamento. Poxa, mas por que ela nasceu dessa maneira? Por que o filho do meu amigo nasceu perfeito e meu filho nasceu com um problema? Você admite apenas uma vida? Aí sim, esses questionamentos, que são questionamentos que existem até hoje para muitas pessoas, aí esses questionamentos têm uma razão de ser. Quando nós colocamos, quando se coloca a reencarnação, quando se explica essa pluralidade, né, de vidas, né, de encarnações no planeta, né, quando se sabe que as doenças, as questões de mortes prematuras, elas têm uma razão de ser, embora muitas vezes nós não saibamos, aí as coisas ficam claras. Aí isso aplaca um pouco a dor que a gente sente, nos consola, porque nós sabemos que a vida não termina aqui, né, com a morte do corpo físico. Ela continua e que nós teremos outras encarnações para continuar o nosso progresso, a nossa caminhada. Para o progresso daqueles que cumprem na Terra uma missão normal, a vantagem real é envolverem ao mesmo meio para aí continuarem o que deixaram inacabado, muitas vezes na mesma família ou em contato com as mesmas pessoas, a fim de repararem o mal que tenham feito ou de sofrerem a pena de talião. Kardec fala aí, né, da pena de talião, né, do olho por olho, dente por dente, né? A gente entende que Kardec está falando aqui da lei de causa e efeito, né? Embora também nós já estudamos que a pena de talião, né, na verdade, é isso mesmo, mas quem aplica a lei é Deus. Nós somos nós que temos o direito de penalizarmos o outro por algum equívoco que ele tenha cometido, né? No sentido de uma vingança, no sentido de uma retaliação com relação a alguma coisa feita por ele, contra nós ou contra alguém que nós amemos, né? Mas a reencarnação aqui na Terra
ela para o espírito, em evolução, tem essa finalidade de nós termos a oportunidade de reparar as nossas faltas, né? Ou de passarmos pelas dificuldades que nós mesmos causamos em outras encarnações, em outras vidas. Nós estamos entrando aqui no final do nosso trabalho, e aí eu gostaria de finalizar trazendo aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Onde, nessa passagem, no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, uma passagem muito bonita que está no Evangelho de João, né? Eu acho que depois de nós termos mergulhado um pouco no que Kardec nos traz, os argumentos racionais que Kardec nos traz com relação à reencarnação, nada melhor também que trazer o próprio Cristo, Jesus, para que ele, e o diálogo que ele travou com Nicodemos, que é muito rico, para que a gente possa também refletir sobre o que Jesus nos disse. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre de Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitais o nosso testemunho. Mas, se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas do céu? Está em João, capítulo 3, versículos 1 a 12. Essa passagem é muito significativa, né, porque é o próprio Jesus, é uma das passagens que consta no Evangelho, onde há essa alusão à reencarnação, né? Essa aqui ela é mais direta, né, nesse diálogo com Nicodemos, quando Jesus afirma claramente que é necessário, né, que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? E esse nascer de novo, né, quando Nicodemos pergunta, poxa, como pode nascer um homem já velho? Pô, ele vai entrar novamente na barriga da mãe, no ventre da mãe? Como é que é isso? Né? E Jesus diz isso, né? Fala, se o homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E aí tem aí Kardec no Evangelho, ele coloca a explicação dessa questão da água e do Espírito, estaria simbolizando justamente a terra e o espírito, a matéria, perdão, e o espírito, né?
Jesus estaria colocando justamente a diferença, a matéria é matéria, o corpo material, mas o espírito não vem da matéria, né? Não é a matéria que cria o espírito, né? Nós sabemos que Deus é quem nos cria, Deus é nosso Pai, né? E Jesus coloca, né? Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasça de novo, né? Não se admire disso. Mas Nicodemos, ele continua, mas como pode isso fazer? Né? Jesus, né, fala essa resposta que é muito, muito significativa. És mestre de Israel e ignoras estas coisas, e depois ele fala, né, ele afirma, Jesus sendo espírito puro, governador do planeta, espírito evoluído, o próprio Nicodemos fala, né, que reconhece que Jesus é mestre e que vem ensinar, porque vem da parte de Deus, porque só alguém vindo da parte de Deus para fazer os milagres, fazer as coisas que Jesus fazia, né? Então Jesus, espírito puro, ele diz isso. Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Jesus está dizendo aqui, olha, é isso que acontece. É isso que eu estou dizendo, que acontece. Entretanto, não aceitais o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, e aí a outra parte importante, Jesus está falando da reencarnação, né? Como sendo uma coisa da Terra, do planeta, uma coisa natural, é algo que acontece, né? Mas não não é a finalidade, né? No sentido, a finalidade do espírito é o progresso, evoluir, até espírito puro. Né? Então, a reencarnação é uma coisa da Terra. E ele fala, mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Então, as coisas do céu, os ensinamentos que Jesus nos trouxe, eles são mais importantes no sentido da nossa transformação íntima, do nosso progresso, né, do que a reencarnação, pensando que se a gente acreditar que, não, eu vou reencarnar até evoluir, é a lei do progresso, o progresso vai acontecer. Não é dessa maneira que a coisa funciona. A reencarnação está relacionada à lei do progresso desde que nós direcionemos as nossas vidas para o progresso moral, para o progresso espiritual. Desde que nós nos esforcemos para compreender e seguir as coisas do céu que Jesus nos trouxe, para que nós aproveitemos a oportunidade da reencarnação para nos reconciliarmos com os nossos inimigos, para vivenciarmos o amor em família, para exercitarmos a paciência nos momentos difíceis, para nos dedicarmos àqueles que sofrem ao nosso lado, né, cumprindo com os nossos deveres. Nós, buscando fazer as coisas, compreender e seguir as coisas do céu conforme Jesus nos ensinou, aí nós estaremos aproveitando a nossa encarnação. Estaremos aproveitando as nossas reencarnações, nos resignando com as decepções, com as dificuldades, não nos revoltando com as coisas que nos aconteçam, vivendo, buscando compreender o que Deus quer que nós façamos a cada dia de nossas vidas e ao longo da nossa existência. Aí nós estaremos, de fato, aproveitando a nossa reencarnação, dando um direcionamento adequado para a nossa reencarnação. Essa era a parte que eu gostaria de trazer aqui com relação ao Evangelho, que eu acho belíssima essa passagem, muito significativa, acho que ela se aplica realmente a várias
proporciona várias reflexões, né? E nada melhor do que terminar o nosso estudo trazendo aqui a mensagem do próprio Jesus para todos nós. Possamos todos ter reflexões importantes com relação a que nós trouxemos aqui, e que Jesus possa permanecer sempre conosco.